Por que a Bíblia chama o sangue de Jesus de precioso? Não é só uma expressão bonita, não é apenas uma frase religiosa que a gente ouve na igreja. É uma palavra escolhida com muito cuidado. Precioso. Quando algo é precioso, significa que tem valor, significa que não dá para medir de qualquer jeito, significa que não pode ser comparado com dinheiro, com conquistas, com reputação, com esforço humano, nem com tudo aquilo que este mundo costuma chamar de importante. O apóstolo Pedro disse que nós não fomos resgatados com coisas que perdem o valor, como prata ou ouro. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. E isso levanta uma pergunta muito profunda. Por que Deus chama esse sangue de precioso? O que existe no sangue de Jesus que torna a cruz tão importante? E o que isso muda na nossa vida hoje? Guarde essa pergunta, porque a resposta não está apenas no sofrimento de Jesus. Está no amor que levou Jesus até a cruz. Para entender melhor, precisamos observar o contraste que Pedro faz. Ele poderia apenas dizer, vocês foram resgatados por Cristo, mas ele vai além. Ele diz que esse resgate não aconteceu com prata ou ouro. E isso é muito forte, porque prata e ouro sempre foram símbolos de riqueza, segurança e valor. Até hoje é assim. Quando alguém pensa em algo valioso, pensa em dinheiro, bens, status, influência, reconhecimento, sucesso. Mas Pedro olha para tudo isso e mostra que, diante da salvação, essas coisas não são suficientes. Elas podem comprar muitas coisas, mas não podem comprar uma alma. Dinheiro pode abrir portas nesta terra, mas não abre o caminho da reconciliação com Deus. Sucesso pode impressionar pessoas, mas não limpa a consciência. Boa aparência pode enganar os outros, mas não cura o coração. E é por isso que Pedro aponta para algo muito maior. O precioso sangue de Cristo. A ideia é simples, mas profunda. O nosso resgate não poderia vir de algo passageiro. Precisava vir de algo eterno. Não poderia vir da terra. Precisava vir do céu. A palavra resgate também nos ajuda muito aqui. Resgatar é tirar alguém de uma condição da qual essa pessoa não consegue sair sozinha. É libertar alguém de uma prisão. É pagar uma dívida que a pessoa não conseguiria pagar. É buscar alguém que estava preso, perdido ou sem saída. E Pedro diz que fomos resgatados de um modo de vida vazio e sem direção, que herdamos dos costumes e tradições que vieram antes de nós. Perceba que ele não está falando apenas de erros isolados. Ele está falando de um jeito inteiro de viver. Uma vida que pode até parecer normal por fora, mas que por dentro está distante de Deus. E muita gente conhece esse vazio. A pessoa trabalha, conversa, sorri, cumpre suas tarefas, tenta seguir em frente, mas carrega um peso dentro de si. Às vezes é culpa, às vezes é vergonha, às vezes é medo. Às vezes é aquela sensação de estar tentando compensar o passado com boas atitudes, promessas, esforço e aparência. Mas o Evangelho não começa dizendo, se esforce mais para se salvar. O Evangelho anuncia, Cristo veio buscar você. Cristo veio resgatar. E se o sangue dele é chamado de precioso, é porque esse resgate não foi pequeno, não foi superficial, não foi temporário, foi completo. Pedro também chama Jesus de cordeiro sem defeito e sem mancha. Essa imagem é muito importante. Ela fala de pureza, fala de inocência, fala de entrega, fala de alguém que não tinha culpa, mas que se colocou no lugar de culpados. Jesus não aparece na Bíblia como alguém que foi apenas vítima das circunstâncias. Ele se entregou. Ele foi até a cruz com amor, obediência e propósito. E isso muda a forma como olhamos para o sangue de Jesus. Porque o valor do sangue não está em uma ideia mística, nem em uma frase repetida sem entendimento. O valor do sangue está em quem Jesus é. O sangue é precioso porque pertence ao Cristo precioso. A cruz não tem poder porque a madeira era especial. O lugar onde Jesus morreu não tem valor, porque era bonito ou impressionante. O sacrifício tem valor eterno, porque aquele que se entregou ali é santo, puro, perfeito e cheio de amor. É por isso que a cruz não é apenas um símbolo de dor. A cruz é o lugar onde o amor de Deus se tornou visível. E isso nos leva a outra verdade muito importante. O sangue de Jesus não apenas nos resgata, ele também purifica. A carta aos Hebreus diz que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência para servirmos ao Deus vivo. Preste atenção nessa palavra, consciência. Porque muita gente entende o perdão apenas como uma informação. A pessoa pensa,
Deus me perdoou, então está tudo certo. E isso é verdade, é maravilhoso. Mas Hebreus vai mais fundo. O texto mostra que Jesus não veio apenas cancelar uma dívida no papel. Ele veio tocar aquele lugar dentro de nós, onde a culpa ainda fala. A consciência é esse espaço interior, onde ficam lembranças, arrependimentos, acusações e dores que ninguém vê. Às vezes a pessoa sabe que Deus perdoa, mas continua vivendo como se ainda precisasse pagar pelo que fez. Ela ora, mas se sente indigna. Ela tenta se aproximar de Deus, mas se sente suja. Ela escuta sobre graça, mas por dentro ainda se acusa. E é aqui que o sangue de Jesus se torna uma notícia tão preciosa, porque ele não limpa apenas o lado de fora. Ele alcança o coração, ele alcança a consciência, ele alcança aquilo que ninguém consegue ver, mas que pesa todos os dias. O sangue de Jesus é suficiente para purificar até as áreas mais escondidas da alma. E quando a consciência começa a ser purificada, a pessoa para de fugir de Deus. Ela começa a se aproximar, não porque se sente perfeita, mas porque entendeu que foi recebida pela graça. Aqui também precisamos tomar cuidado com uma confusão comum. Falar sobre o sangue de Jesus não é tratar a fé como uma fórmula mágica. Não é usar uma frase religiosa como amuleto. Não é repetir palavras sem entender o Evangelho. Quando a Bíblia fala do sangue de Cristo, ela está falando da vida de Jesus entregue por nós. Está falando de sacrifício, está falando de aliança, está falando de perdão, está falando de reconciliação, está falando de um amor que custou caro. Por isso, quando um cristão fala no sangue de Jesus, ele não está falando de superstição, está falando de redenção. Ele não está tentando manipular Deus, está descansando no que Deus já fez em Cristo. Essa diferença é muito importante, porque o centro da fé cristã não é o quanto nós conseguimos ser fortes. O centro é Jesus. O fundamento da nossa esperança não é a intensidade das nossas emoções, é a obra perfeita de Cristo. O sangue é precioso porque nos tira da insegurança de tentar merecer o amor de Deus e nos coloca na segurança da graça. A partir daí, a vida muda, porque quem entende o valor do sangue de Jesus começa a enxergar o pecado de forma mais séria, mas também começa a enxergar o amor de Deus de forma muito mais profunda. A graça não torna o pecado pequeno. Na verdade, ela mostra que o pecado era tão sério que somente Cristo poderia nos resgatar. Mas ao mesmo tempo, ela mostra que o amor de Deus era tão grande que Cristo realmente veio. Isso é o que torna a cruz tão poderosa. Ela mostra a gravidade do pecado, mas também mostra a grandeza do amor. Ela mostra que nós não podíamos salvar a nós mesmos, mas também mostra que Deus não nos abandonou. Ela mostra que havia uma dívida real, mas também mostra que Jesus pagou o preço. E agora pense no impacto disso para a vida de todos os dias. Quando você se sentir indigno de orar, lembre-se, sua entrada diante de Deus não depende da perfeição do seu dia. Depende da perfeição de Cristo. Quando o passado tentar dizer que você não tem mais valor, lembre-se, a Bíblia não diz que você foi comprado com algo barato. Ela diz que você foi resgatado pelo precioso sangue de Jesus. Quando a culpa tentar falar mais alto, lembre-se, o sangue de Cristo purifica a consciência. Quando você sentir que a sua fé está fraca, lembre-se, a força da salvação não está em você, está em Cristo. Isso não é um convite para viver de qualquer jeito. Pelo contrário, quanto mais a gente entende o valor do sangue de Jesus, mais nasce dentro de nós um desejo sincero de viver com gratidão, santidade e amor. Não para comprar o amor de Deus, mas porque fomos amados primeiro. Essa é uma das maiores belezas do Evangelho. Jesus não nos resgata apenas de alguma coisa. Ele nos resgata para alguém. Ele nos tira do vazio para nos aproximar de Deus. Ele nos tira da culpa para nos levar ao perdão. Ele nos tira da distância para nos chamar de volta para casa. E talvez seja isso que alguém precisava ouvir hoje. Você não precisa passar a vida inteira tentando provar para Deus que merece ser amado. A cruz já mostrou que o pecado era sério, mas também mostrou que o amor de Deus é maior do que a nossa queda. O sangue de Jesus não foi derramado para que você viva preso à culpa. Foi derramado para abrir um caminho de perdão, reconciliação e esperança. Isso não apaga a responsabilidade, não transforma arrependimento em algo leve ou sem importância, mas mostra que existe graça real para quem se volta para Cristo.
Agora podemos voltar à pergunta do início. Por que precioso? Porque esse sangue revela o valor de Jesus, revela o preço da nossa redenção, revela a profundidade do amor de Deus. Revela que a salvação não foi improvisada, não foi barata, não foi superficial, foi um ato santo, perfeito e cheio de amor. Precioso porque resgata, precioso porque perdoa, precioso porque purifica a consciência, precioso porque cala a acusação, precioso porque abre caminho para Deus, precioso porque mostra que a última palavra sobre quem está em Cristo não é culpa, é graça. Quando você ouvir a expressão precioso sangue de Jesus, não pense em uma frase antiga ou distante. Pense no amor que veio ao nosso encontro. Pense em Jesus se entregando por pessoas que não poderiam salvar a si mesmas. Pense no Cordeiro sem mancha. Pense na consciência sendo lavada. Pense no coração cansado encontrando descanso. Pense em Deus dizendo, por meio da cruz, que o caminho de volta está aberto. Prata e ouro podem impressionar os olhos, mas não podem salvar o coração. Reconhecimento pode levantar o nome de alguém diante das pessoas, mas não pode reconciliar a alma com Deus. Boas obras podem ser importantes como fruto de uma vida transformada, mas não podem substituir o sacrifício de Cristo. Só Jesus salva, só Cristo resgata, só o sangue dele tem esse valor eterno. E por isso, ele é precioso, porque carrega a marca do maior amor que este mundo já conheceu. Talvez neste momento a melhor resposta não seja pressa, nem barulho, nem uma promessa feita no impulso. Talvez a melhor resposta seja uma oração simples e sincera. Então convido você a orar comigo agora, depois de entender até onde o amor de Cristo foi por você, por mim, por todos nós. Então feche seus olhos se possível, ou só abra seu coração e clareie sua mente dos problemas mundanos e vamos agradecer juntos. Senhor Jesus, obrigado pelo teu precioso sangue. Obrigado porque o meu resgate não depende da minha força, mas da tua graça. Purifica a minha consciência. Ensina-me a viver com gratidão. Ajuda-me a deixar para trás a culpa que o Senhor já levou. E faz da minha vida um testemunho humilde do teu amor. Quando essa verdade entra no coração, a alma começa a descansar, porque o preço já foi pago. E todos que foram alcançados por esse amor nunca mais precisam viver como se estivessem perdidos. O sangue de Jesus é precioso, e é precioso porque revela, de forma profunda e eterna, o quão incondicional e puro Cristo nos amou. Bendito seja o teu nome. Amém. Se este estudo ajudou você a compreender melhor o valor do precioso sangue de Jesus, continue conosco nos próximos vídeos. Há outras passagens que aprofundam esse mesmo tema e mostram, com ainda mais clareza, como a cruz revela o amor de Deus. Se quiser nos ajudar a manter a divulgação da Palavra de Deus aqui no YouTube, considere se inscrever. Leva só uns segundos e faz toda a diferença. E se quiser deixar alguma mensagem para Deus ou para irmãos e irmãs que venham depois de você, sinta-se à vontade. Aqui todos nós somos filhos de um único Deus e que Ele te abençoe hoje e sempre.